comigo a sua palavra, a Bíblia, no livro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 8. Quem achou, glorifica o Senhor. Aleluia. Quem não achou, dá misericórdia. Todos se encontraram? Amém. Fique de pé no seu lugar, só um instantinho, só por enquanto a gente lê esse versículo aqui na presença do Senhor, amados. Romanos 13, versos 8, que diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Vamos ler novamente. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Pode se sentar e ficar à vontade na casa do Senhor. Amados, nós cristãos sabemos que o mundo jaz no maligno. Irmãos, todas as maldades deste mundo, todas as concupiscências deste mundo, irmãos, todas as tragédias que vemos neste mundo, toda a maldade, nós sabemos que é pela falta de amor. É pela falta de amor que há no mundo. Porque, amados, se houvesse o amor, haveria paz, haveria alegria, haveria bonança, haveria perdão, haveria, irmãos, fidelidade. Então, se nós vemos tanta coisa ruim acontecendo por aí, amados, é porque está faltando amor. É pela falta de amor. Irmãos, e por essa falta de amor que está acontecendo, por faltar amor, nós estamos perdendo os nossos filhos para as drogas, para o mundo das drogas. E por faltar amor, os nossos maridos estão relacionando com outras mulheres. E por faltar amor, amados, nós perdemos todos os dias almas para o mundo, para o inferno. Por faltar amor. Irmãos, o amor é a raiz de tudo, amados. O amor, irmãos, é o remédio que cura todos os males. E então, amados, talvez você possa dizer assim: mas, obreira Carol, eu amo. Mas eu amo. Irmãos, muitas das vezes nós amamos a nós mesmos. E muitas das vezes o amor que temos é por nós mesmos. Porque o amor, amados, é tão sublime. O amor é tão maravilhoso. O amor, irmãos, é tão diferente daquilo que nós fazemos. O amor é tão diferente daquilo que nós pensamos ser. E o amor é tão maravilhoso que é por isso que nós vamos falar dele nesta noite. E para falar do amor nós temos que entendê-lo. E para compreender nós vamos ler agora, amados, abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Quem achou, glorifica o Senhor. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: em algumas Bíblias está escrita a palavra amor, e em algumas Bíblias está escrita a palavra caridade, mas é a mesma coisa, tem o mesmo sentido, amém, amados? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de
maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E vamos agora pular lá para o versículo 13. Mais abaixo, o último versículo aí do capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas três. Mas a maior destas é o amor. Amém, amados? Irmãos, sabe o que me assusta nesse mundão aí fora, amados? O que me assusta nesse mundo aí é que ninguém tem consideração por ninguém. É que as pessoas matam, elas matam por diversão. E as pessoas, elas têm prazer em cumprir, em fazer a maldade, em destruir as pessoas, em destruir a si próprias. E o mundo aí fora, amados, ele é assustador. O mundo aí fora, ele é terrível e entristece o coração. Mas muitas das vezes, amados, nós vemos casos dentro das igrejas que é, irmãos, assustador também, que é terrível e que também entristece o nosso coração e que nos leva, irmãos, a perceber que nós temos que melhorar a nossa forma de amar. Amém, amados? Amém. Irmãos, muitas das vezes nós vemos por aí, nas igrejas em geral, que muitas pessoas se dizem cristãos, mas quando, amados, aquela pessoa ela vê o seu próximo, o seu irmão, digamos assim, no buraco, o que essa pessoa faz? Ela joga mais terra ainda dentro do buraco e joga pedra para que aquele irmão não possa mais sair de lá. Irmãos, é triste, mas é verdade. E muitas pessoas que se dizem cristãos, irmãos, se acham tão santos, mas tão santos, que chegam a olhar para o irmão assim, ó, com cara de nojo. Porque, irmãos, se acham bons demais e se acham melhor que os outros irmãos. Irmãos, e eu fico pensando, irmãos, como é que essa pessoa ainda está sobre a terra? Porque ela já deveria ter sido transladada assim como ela foi. Irmãos, a pessoa está lá no mundo. A pessoa está ali, irmãos, imunda. A pessoa está ali na servidão do pecado. E o Senhor Jesus, ele vem e resgata essa pessoa. E o Senhor purifica, santifica realmente essa pessoa. E traz essa pessoa para si. E o chama de querido, de querida. Irmãos, e pela graça dele, pela misericórdia dele, é que Deus nos usa. E usa essa pessoa também. E a pessoa começa a achar que ela é boa demais. E como que isso acontece, irmãos? Está acontecendo louvor. E a pessoa no banco começa a pensar assim: ah, mas se fosse o meu grupo que estivesse louvando aqui, o louvor ia estar bem melhor. A pessoa, o pregador, está pregando, suando, coitado, igual eu estou, porque não é fácil ministrar a palavra de Deus.
E a pessoa no banco está pensando: meu Deus, mas como Carol prega estranho? Ah, mas se fosse eu que estivesse pregando, certamente eu ia arrancar da igreja muito glória a Deus, muito aleluia, e muitas vidas iam se render aos pés do Senhor. Irmãos, e a pessoa começa a dizer: não, mas esse grupo de louvor não dança nada, mas eu danço muito. Ah, mas a obreira Neuza não consegue lidar com os diáconos. Se fosse eu que estivesse lidando com esses diáconos, as coisas iam render, a coisa ia andar. Ah, mas a obreira Éder não dá conta de mexer com as crianças, não sabe lidar com crianças, mas se fosse eu... Irmãos, quero dizer uma coisa para nós, igreja do Senhor, nesta noite. Irmãos, bom é Deus. Bom é o Senhor. Nós não podemos deixar que a soberba entre no nosso coração, irmãos. Nós não podemos deixar que ela venha, irmãos, destruir a nossa vida com Deus. Irmãos, a palavra nos alerta que a soberba, ela precede a ruína. Irmãos, é por isso que Lúcifer, ele foi expulso do paraíso do Senhor, porque ele permitiu que a soberba entrasse no seu coração, e ele começou a achar que ele era muito bom, a ponto de achar que ele podia sentar no trono de Deus e ser como Deus. E por isso ele foi expulso do paraíso, porque a soberba, ela precede a ruína. Irmãos, nós temos que saber que nós estamos aqui nessa terra e que a nossa luta não é contra o irmão A, não é contra o irmão B. A nossa luta é contra nós mesmos. Nós lutamos contra nós mesmos. E nós temos que reconhecer, amados, que nós somos falhos e que nós temos falhas assim como o irmão, e que nós podemos sim melhorar. Porque, amados, há sempre como melhorar. Sempre podemos melhorar, irmãos. Todos os dias podemos melhorar, porque perfeito é o Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, e como nós podemos fazer isso? Melhorar. Está no tempo, amados, de nos encher de amor. Está no tempo, na hora, é chegada a hora de nós nos enchermos de amor. Porque, como eu disse no início, quando nós temos amor, amor por Deus, amor pelas pessoas, irmãos, todas as dores, todos esses sentimentos, a qual eu falei aqui hoje, porque eu estava citando os sentimentos que nós costumamos ter ao ver o nosso irmão. Todos esses sentimentos que todos nós, sem exceção alguma, aqui possa ter, porque nós podemos ter, nós estamos sujeitos a ter esses sentimentos, sim. Eles vão ser curados pelo amor de Deus. Irmãos, e esse amor, ele nos leva a nos colocar no lugar do nosso irmão, antes de julgá-lo. Esse amor, ele nos leva, irmãos, a parar de apontar o nosso irmão, de julgá-lo, e simplesmente amar e colocarmos no lugar dele. Irmãos, vamos refletir agora no livro de Tiago, capítulo 4. Aleluia, o Senhor Jesus está aqui neste lugar. Aleluia, Jesus, derrama amor sobre nós, Senhor. Tiago 4, versos 11. Quem achou, fala glória a Deus. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal
de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga ontem? Irmãos, quem somos nós? Quem é que somos nós? Irmão, só existe um juiz que vai julgar a todos, seja nossas obras boas ou más. Somente um que irá nos julgar, que é o Senhor. Quem somos nós, amados, que julga ontem? Amém? Só para entender essa palavra dessa noite. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu bem sei que não é fácil amar. E eu sei muito bem disso. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente trabalha, a gente estuda, no trabalho, na escola, na rua. E infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, existem pessoas muito difíceis de se amar. Pessoas muito difíceis. E esses dias, eu sabendo disso, eu soltei uma ali na casa do pastor, que eu sou muito sincera, graças a Deus. E eu falei com eles assim, a obreira que estava no dia, para comprovar. Eu falei assim, pastora, existem pessoas muito difíceis. E a Bíblia fala que eu tenho que amar. Mas verdadeiramente, eu tenho que amar essas pessoas? Será assim que eu só conversar? Ou será que eu só conviver não tá bom? Não, tem que amar. Ela falou assim, tem que amar. Aí eu falei assim, E isso eu digo, amados, porque eu não tenho raiva de ninguém. Eu estou aqui no altar do Senhor, não posso mentir. Eu não tenho raiva de ninguém, não tenho inimizade, não tenho ninguém que eu possa dizer, eu tenho ódio de você, eu não converso com você, não existe isso em mim. Mas ainda assim eu sei que tem gente difícil de amar. E ainda assim eu questionei, falei, não dá para conversar só, tem que amar mesmo? Tem que amar. E ela falou assim, ela me lembrou, ela, a obreira, me lembrou de uma palavra que diz que se nós amarmos só aquele que nos ama, que benefício temos nós nisso? Amém? Então, amados, veja bem. Se quer o céu, amados, tem que amar. Se tem amor, tem céu. Mas se não tem amor, meu irmão, só Deus para ter misericórdia. Porque com Deus a gente não negocia nada. Ou ama, ou ama. E aí, amados, eu estava ali e eu fiquei analisando. Eu falei, meu Deus, agora eu entendo. Eu entendo, meu Deus, por que o caminho é estreito e por que são poucos que entram por ele, Senhor. Porque muitas das vezes nós negamos o amor, amados. Mas eu não vou com a cara, o meu sangue não bate. Irmãos, é estreito e apertado o caminho que nos conduz à salvação. E se você quiser ser os poucos que vão entrar por esse caminho, comece a amar a partir dessa noite. Aleluia, Jesus. Irmãos, aí você diz assim, então tá, queridinho irmão, a partir de hoje eu vou te perdoar e vou te amar. Será que isso funciona? Vamos abrir as nossas Bíblias
no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, aliás, versículo 18. 1 João 3, versículo 18. Amém, amados? Diz assim a palavra do Senhor: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Aleluia. Irmão, se você ama, os seus atos, os seus gestos vão dizer isso por você. E muita gente diz assim: eu amo Deus demais, eu amo a Deus, está muito bom. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Diz a palavra do Senhor. E completa dizendo: porque como pode você amar a Deus que você não viu, sendo que você não ama seu irmão que você vê? Amém, amados? Irmãos, então nesta noite eu convido todos nós juntos a amar, porque eu tenho certeza que esta picuinha, que este rancor, que talvez tenhamos no nosso coração, ele não é maior, ele não é mais precioso que a santa cidade de Jerusalém, onde nós vamos morar. Irmãos, só explicando algo aqui, que talvez muitas pessoas podem entender mal. Quando eu digo que eu tenho que amar o meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele ama aquele que Ele corrige, ou melhor, Ele corrige aquele que ama. Isso não significa que eu não possa corrigir meu irmão, brigar com ele de vez em quando, porque nós amamos o nosso esposo, não é mesmo, Vera Neuza? Amamos. Mas de vez em quando nós temos que brigar, dar um bição nele, ó. Não é? Da mesma forma o marido com a mulher também ama. E de vez em quando tem que corrigir, né? Nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Não podemos dizer uma palavra desta e não falar isso, porque tem muita gente que não entende. Falando, mas Carol pregou que tem que amar e está brigando, e está ali, está brigando não, que crente não briga, mas está ali, né? Está tendo uma discussão construtiva. Ela e Érica ali está, né? Uma não bateu muito com a outra, não concordou com a outra, porque nós não somos obrigados a concordar com ninguém. Cada um tem sua opinião, mas o que vale, irmãos, nós temos que respeitar a opinião do outro, amar o outro, além que amar ele mesmo que ele não combine conosco, mesmo que ele não pense como nós temos que amar, orar, interceder. Irmãos, e quando eu digo amar, eu digo que nós temos que abençoar essa pessoa, que nós temos que nos colocar no lugar dela, como eu disse aqui, que nós temos que parar de apontá-la, que nós temos que desejar-lhe o bem e fazer de tudo para que o bem na vida dessa pessoa aconteça, porque nós a amamos. E nós sabemos o que é que nos diferencia do mundo, amados? Sabe o que é que nos diferencia do mundo? A única coisa que nos diferencia do mundo, que nos faz diferente, é o amor. É o amor de Deus. Irmãos, é por esse amor que as pessoas, elas veem em nós verdadeiros servos do Senhor. Irmãos, quando nós amamos, quando nós possuímos esse amor, por onde nós andarmos, as pessoas elas nos notam, elas veem diferença em nós, através
pessoas diferentes. Ele nos faz amar a Cristo verdadeiramente, o amor. Irmãos, e para finalizar essa palavra, eu quero contar um fato que aconteceu comigo nessa semana. Na terça-feira, fui para a escola e eu já tinha preparado essa palavra. E chegamos na escola, o professor faltou, a gente teve que voltar para trás. E o motorista da van, ele parou no ponto de ônibus para conversar com outro motorista. E a gente ficou lá. E lá no ponto de ônibus tinha uma senhorinha. Ela estava bem vestida, com a Bíblia na mão, cabelos brancos. E aí ela estava lá inquieta. E ela veio até a van e falou assim: meninas, por favor, que horas são? Nós falamos com ela, era 19 horas e 46 minutos. Ela falou: nossa, então eu perdi o ônibus das 19h30. Mas engraçado, eu estava aqui já faz tempo, esse ônibus não passou. Nossa, mas eu perdi o ônibus, então, será que eu perdi o ônibus? E ficou naquela. Ela falou: não, obrigada, viu gente? Voltou pro ponto. E aí eu peguei e falei com as meninas assim: olha, nós saímos mais cedo hoje. Deus nos abençoou que nós saímos mais cedo. Vamos abençoar essa mulher? Vamos levar ela no destino dela? Nem sabia para onde ela ia. Imaginei que fosse para a igreja por conta da Bíblia. Elas então concordou: vamos. Aí eu chamei ela e falei: onde a senhora vai? Ela falou assim: eu vou para a igreja, eu vou para a igreja Assembleia de Deus, porque está tendo lá o aniversário do pastor Salomão. Eu gosto muito dele, eu não queria perder esse aniversário do pastor, mas eu acho que eu perdi o ônibus mesmo. Aí eu falei: não, entre aí que a gente vai levar a senhora lá. A expressão daquela senhora, irmãos, ela se alegrou tanto com um gesto tão simples. E ela entrou naquele carro dizendo assim: Deus é fiel, Deus, Ele cuida dos seus. E ela entrou falando assim: o meu Deus é maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, porque os teus planos são melhores que os meus. E aí nós mudamos de lugar para poder aconchegar ela mais à frente, porque ela é bem de idade mesmo. Ela devia ter uns 70 anos, deve ter. Morreu não, graças a Deus. Aí nós mudamos de lugar. E nessa mudança de lugar, a minha colega bateu a cabeça no teto da van, né? E falou bem assim: hoje eu quebrei meu chifre. E assim como nós fizemos aqui agora, todos nós rimos dentro daquele carro. E aquela senhorinha disse assim: irmã, graças a Deus eu não tenho mais isso. Eu tive isso, que era o chifre, quando eu tinha 14 anos de casada, onde o meu marido fugiu com a minha irmã. Aí nós ficamos assustados, né? E falou assim: poxa, mas que chato, né? Que triste isso. Aí ela falou: não, mas engraçado que os meus filhos e os filhos da minha irmã são primos e irmãos, e eu os amo muito. E ela falava com uma serenidade, assim, sabe? Aí eu falei com ela assim: a senhora então perdoou eles? E ela falou assim: sim, minha filha, depois que eu conheci Jesus, não há mais lugar em mim a não ser o amor. Não há mais espaço em mim que reine em mim a não ser o amor. Ai, irmãos, eu me emociono com isso. Aleluia. Jesus é gostoso, irmãos. Jesus é muito bom. Nós não prestamos. Nós não
Irmãos, nós achamos que nós estávamos abençoando aquela mulher com aquela carona, mas nós não sabíamos que ela que estava nos abençoando com quões ricas palavras, porque o servo do Senhor é conhecido pelo amor. O destino do servo do Senhor, irmãos, é amor. E eu pude compreender por quê. E quando eu perguntei, tem que amar mesmo? Ela falou, tem que amar. Tem. Porque é por isso que nós somos conhecidos. E por isso que nós vamos viver juntos, amando todos no reino do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Assim como aquela senhora falou, eu quero deixar esta palavra hoje, dizendo isso para nós, para mim mesmo, para você nesta noite. Eu quero terminar essa pregação dizendo e profetizando que não vai mais haver espaço em nós a não ser servir para o amor. E que nós vamos sair daqui hoje libertos de tudo quanto que temos feito sofrer nesta caminhada. Tudo que temos feito chorar. Amém? Porque, irmãos, nós que conhecemos a Cristo sabemos que é dando que se recebe e que é perdoando que se é perdoado. Amém? E que, como nós começamos essa palavra em Romanos 3:8, que eu e você não devamos a ninguém, não podemos dever a ninguém a não ser o amor. E que as palmas do louvor do Senhor essa noite engrandeçam aquele que vive para vencer.